Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de setembro, mês da Bíblia. Vamos então pedir ao Senhor que Ele nos ajude cada vez mais a penetrarmos nessa palavra que cada dia o Senhor nos dá para nos alimentar. Hoje a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala sobre a ação do Espírito de Deus e diz que o Espírito de Deus esquadrinha tudo, penetra tudo, inclusive os pensamentos de Deus. E tudo que nós queremos na nossa vida é poder conhecer quais são os pensamentos de Deus, o que Deus tem a nos dizer no nosso dia. Então vamos com muita fé pedir essa graça que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar e venha nos dar o dom do discernimento espiritual para que eu possa reconhecer no meu dia quando o Senhor está me falando e responder com generosidade a Ele. E quando eu perceber que não é o Senhor que está falando no meu coração, que eu tenha a força e a coragem de resistir, de não deixar aquele pensamento e aquele sentimento ficar ali. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus, diz São Paulo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Destes dons falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. E Paulo diz, se nós não nos abrimos a essa ação do Espírito de Deus, não seremos capazes de compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? E Paulo termina dizendo, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Nós conhecemos, através de Jesus, qual é esse modo de Deus agir no mundo através da sua encarnação, da sua compaixão, da sua misericórdia, que assume a nossa história, que entra na nossa vida para dar um sentido a ela. E essa ação do Espírito está ligado também a expulsar tudo aquilo que na nossa vida não vem de Deus, ou que quer nos atrapalhar de conhecer a vontade de Deus. Por isso, no Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 4, 31 a 37, aparece, em primeiro lugar, dando continuidade ao Evangelho de ontem, aquela admiração causada por Jesus quando ele falava nas sinagogas e quando ele ensinava ao povo. E na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, cala-te e sai deste homem. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apoderou de todos e comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Então aqui nós vemos um ato de poder de Jesus que expulsa aquele demônio impuro daquele homem, libertando do poder das trevas. Há tantas coisas na nossa vida que nós precisamos também
pedir essa ação de Jesus para que Ele nos liberte, para que possamos nos deixar conduzir somente pelas coisas de Deus. Então vamos hoje, com muita fé, rezar, pedir a luz do Espírito Santo e pedir essa força de Deus para que possamos também resistir a tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, que quer nos afastar de amar o nosso irmão, de colocar a nossa vida a serviço dele. Invoquemos também a bênção de Deus para nosso dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.